Que massa, cara. Então, já puxando esse detalhe. Por que o rock? É o que a gente fala, que a gente pergunta. Por que não o todo samba, mundo. né? Por que não o samba? E o Por que né? saiu de Leonardo pro rock? Hoje a extremoção podia ser sertanejo, pessoal lá. Já pensou, cara? Já pensou. E lá, né, até 2 pastores assim, né? Um era o Leandro, o outro o Leonardo, né? Velho, como eu disse, porque foi o chamado de Deus mesmo, cara. Tinha que haver essa porta aberta para pessoas como eu, como meus irmãos, como vocês, terem um lugar para estar, entendeu? Estar entendendo que, por exemplo, eu sempre falo, eu podia estar hoje numa igreja tradicional sem problema nenhum. Eu não tenho problemas. Eu até sou convidado muitas vezes para pregar nessas igrejas, né? Olha. Sou convidado para tocar nessas igrejas, né? Há pouco tempo eu tive o prazer, que foi uma das maiores felicidades da minha vida, foi depois de 20 anos fora da igreja que eu fazia parte, de ir tocar naquela igreja. E cheguei a sair lá com esse choque de opiniões, parecido com de umas histórias que eu vi aqui também. Mas cheguei lá como pastor de uma igreja, na igreja que eu fazia parte. Então, aquilo não me machucou, aquilo não me distanciou, aquilo não me desligou, aquilo ali me impulsionou. Talvez aquilo foi necessário, que se eu estivesse... Isso é uma concepção minha, gente, isso é um pensamento meu. Se eu estivesse lá até hoje eu não estaria pastoreando essa galera doida que faz parte lá da comunidade Extrema Unção. Entendeu? Então, foi para isso que eu fui chamado. Eu entendo esse chamado. O grande problema também é que Deus nos chama para fazer a sua obra, a sua vontade, e a gente pensa que abrir o coração e dizer, não, eu fui chamado para fazer isso, existe soberba nisso. E não existe. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu não me considero, mas pela graça do Senhor, eu sou o que sou, né? E a palavra do Senhor vai dizer que, lá em Provérbios, que assim como a água reflete o nosso rosto, assim, o coração reflete o que somos. Então, entendendo esse chamado, entendendo que Deus, nada é por acaso, que Deus ele prepara as pessoas durante o tempo. A gente fala que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos, mas se a gente for ver a história bíblica, a gente vai ver que Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, era um cara altamente estudado, poliglota, trabalhado, vivido em muitas situações. O cara que tira o povo de Deus do Egito é um cara que é criado como um príncipe, treinado, né? Muito inteligente, que sabia a linguagem do faraó e várias outras situações na Bíblia. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Por que o rock? Porque foi um chamado de Deus específico naquele momento e que hoje ainda é a principal ferramenta de Deus na vida da gente para, como eu já falei, ganhar aquelas pessoas, pescar naqueles rios que muitas vezes as embarcações dos nossos irmãos não estão preparadas para entrar. Talvez a correnteza seja um pouco mais forte, talvez as quedas d'água precisem de um pouco mais de preparo nas embarcações. Então, o rock é essa ferramenta. O rock é a nossa rede, onde lançamos para pescar nesse rio que Deus escolheu para que a gente fosse trilhar ali. Essa é a concepção da comunidade Extrema Unção, do chamado de Deus para a vida da gente. Boa, é isso aí. Boa. Amém? Eu acho que falei demais, não foi? Não, cada palavra foi sensacional. Foi escolhida, foi bem empregada. Glória a Deus. Muito bom. Eu fico muito feliz. Eu vou falar isso direto. Eu vou até parar de falar isso para não ficar redundante. Vamos lá.